mais um ano onde quem manda no futebol do estado são equipes do interior. Chora capital. Fala, torcida carvoeira! Hoje, o Criciúma entra em campo pela primeira partida da grande decisão do Campeonato Catarinense. Reeditando a final do ano passado, hoje temos Brusque e Criciúma no estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí. Mas antes de trazer todos os detalhes desta partida, te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com a Hype Full Academias, a maior rede de academias do sul de Santa Catarina. Com 2 unidades em Criciúma e 1 unidade em Cocal do Sul, a Hype Full Academias está de portas abertas para te receber e te ajudar a alcançar os seus objetivos, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Hype Full Academias, onde a transformação acontece. Hoje começa a grande decisão do Campeonato Catarinense. E aquilo que o torcedor carvoeiro esperava no início da competição aconteceu. O Criciúma está na final do Campeonato Catarinense. Talvez o Criciúma não tenha chegado à final da maneira que nós esperávamos, mas o Tigre está na final. E o adversário também já era esperado pela torcida carvoeira. Antes mesmo do campeonato começar, muitos torcedores acreditavam que o adversário do Criciúma em uma possível final seria Avaí, Chapecoense ou Brusque. E sim, o Brusque chegou na grande final. O Criciúma, desde o início do campeonato, mostrou que brigaria pelo título. É o time com o maior investimento, é o único representante de Santa Catarina na elite do futebol nacional e desde o início do campeonato liderou a competição de ponta a ponta. É verdade que ao longo da competição o Criciúma enfrentou dificuldades. Sofreu para vencer o Nação, para vencer o Barra, para vencer o Inter de Lages, mas com 2 derrotas, 1 empate e 8 vitórias, o Criciúma teve a melhor campanha da competição com 25 pontos. Já o Brusque começou o campeonato como um dos candidatos ao título, porém não começou bem o campeonato. Venceu na estreia o Barra fora de casa, mas depois foram 6 partidas sem vitórias, sendo 4 empates e 2 derrotas. Essas derrotas para Nação e Inter de Lages, as 2 equipes que foram rebaixadas na competição. A equipe do Vale voltou a vencer somente na 8ª rodada da competição, justamente o Criciúma dentro do Heriberto Wilson. E aqui eu falo uma coisa que eu já falei para muita gente: o Criciúma ressuscitou o Brusque. Até a 8ª rodada, o Brusque estava na 10ª posição, flertando com o rebaixamento. E depois de vencer o Criciúma, o Brusque não perdeu mais. E nisto eu incluo os jogos da Copa do Brasil e do mata-mata do Catarinense. Na primeira fase do Catarinense, o Brusque teve 2 derrotas, 5 empates e 4 vitórias, terminando a primeira fase na 6ª posição com 17 pontos. Na minha opinião, essa decisão não tem favorito. E eu sei que o Criciúma é uma equipe de Série A, tem um elenco qualificado, a camisa é mais pesada, tem mais títulos, mas analisando tudo aquilo que as equipes produziram na competição, eu acredito que ambas as equipes têm totais condições de chegar nesta final e conquistar o título. Digo que nesta decisão não tem favorito porque o Brusque chega nessa final numa crescente, num momento muito bom. Como já falei, desde que venceu o Criciúma, a equipe do Vale não perdeu mais. Nas quartas de final do Catarinense, teve um pouco de dificuldade, empatou as 2 partidas com o Marcílio Dias, mas é importante lembrar que o Marcílio Dias também fez um bom campeonato catarinense. E na semifinal, o Brusque passou sem dificuldades nenhuma pelo Avaí. Já o Criciúma, como eu falei, liderou a competição de ponta a ponta, mas teve dificuldades nas quartas de final contra o Hercílio Luz e também teve dificuldades contra o Barra na semifinal. E eu digo que estamos diante de uma final de campeonato catarinense onde tudo pode acontecer. E uma coisa muito interessante que podemos notar nas equipes nesta final de Catarinense é que na equipe do Criciúma, que disputou a final do Catarinense do ano passado, 7 jogadores titulares permanecem na equipe do Criciúma
nesta temporada. São eles Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Alisson Maia, Marcelo Hermes, Felipe Mateus e Éder. O Criciúma manter uma base de uma temporada para outra não é nenhuma novidade, mas praticamente o Criciúma que chega para esta decisão é o mesmo da decisão da temporada passada. E o interessante é que na equipe do Brusque acontece a mesma coisa. No time titular do Brusque, que disputou a final do Catarinense na temporada passada, também 7 jogadores permanecem na equipe na temporada atual. São eles Matheus Nogueira, Everton, Wallace, Rodolfo Potiguar, Gemerson, Guilherme Queiroz e Alex Juan. Isso sem contar as comissões técnicas que permanecem as mesmas. Ambas as equipes mantiveram a base da temporada passada, ambas as equipes chegam a mais uma final de campeonato estadual e ambas as equipes na temporada passada conquistaram um acesso. O Brusque conquistou o acesso da Série C para a Série B e o Criciúma da Série B para a Série A. E realmente é uma final com os 2 melhores times do estado nos últimos anos. É verdade que há 2 anos o Criciúma disputava uma Série B de campeonato catarinense, mas nos últimos anos vem acumulando várias conquistas, como o acesso para a Série B em 2021, uma ótima temporada na Série B de 2022 e o acesso para a Série A em 2023. Sem contar os títulos conquistados, a Série B do Campeonato Catarinense em 2022, a Série A do Campeonato Catarinense em 2023 e em 2024 a Recopa Santa Catarina. Já o Brusque conquistou acesso à Série B na temporada passada, foi campeão da Recopa Santa Catarina e nos últimos 5 anos esta será a 4ª final disputada pela equipe do Vale. Mais um ano onde quem manda no futebol do estado são equipes do interior. Chora capital. E para a partida de hoje, existem algumas dúvidas em relação à escalação do Criciúma. O Tencati colocará em campo um esquema com 3 atacantes ou jogará no tradicional 4-4-2? O Wilker Angel volta para a zaga? O Tencati vai utilizar 2 ou apenas um volante? E quem será a dupla de ataque caso ele escolha o 4-4-2? Se eu fosse o Tencati, eu escalaria o Criciúma da seguinte forma. Com certeza, Gustavo no gol, Jonathan, Rodrigo, Wilker Angel e Marcelo Hermes na defesa. Caso o Wilker Angel não possa jogar, eu colocaria o Tobias Figueiredo. No meio-campo, Barreto, Igor Meritão, Felipe Mateus e Claudinho. E no ataque, Éder e Renato Kaiser. Sim, eu colocaria o Felipe Viseu no banco. O momento do atacante não é bom e não tem como tirar do time titular o Renato Kaiser. Nas últimas 3 partidas foram 3 gols marcados. É verdade que um desses 3 gols foi anulado por impedimento, mas ele estava lá para marcar. A arbitragem da partida ficará por conta de Braulio da Silva Machado, que na minha opinião é o melhor árbitro de Santa Catarina atualmente. E ele será auxiliado por Johnny Barros de Oliveira e Bruno Miller. E o VAR ficará por conta da Charlie Wendy Straub Deret. Brusque e Criciúma se enfrentam hoje às 16h30 no estádio Doutor Hercílio Luz em Itajaí e a partida terá transmissão em TV aberta pela NSC. Vamos torcer pelo Criciúma, vamos apoiar o Tigre e lembrando que este feito de chegar a 2 finais consecutivas não acontecia no Criciúma há 17 anos. Lembrando que antes da final da temporada passada, faziam 10 anos que o Criciúma não disputava um título estadual. Então vamos aproveitar este momento do Tigre, vamos torcer, vamos apoiar, vamos em busca do bicampeonato. Acredito que a partida de hoje será muito equilibrada, será um jogo difícil e sempre lembrando que se o Criciúma tiver chance de matar o jogo, de matar essa decisão ainda hoje na partida de ida, tem que matar. A gente já viu que se der chance pro Brusque, o Brusque vai incomodar. Torço com certeza por uma vitória do Tigre, mas o meu palpite para a partida desta tarde é empate pelo placar de 1-1. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!